Vocês conseguem ver minha tela de boa? Tudo certinho? Conseguem me ouvir? Sim. Tudo tranquilo. Bom, beleza. E eu vou começar apresentando a célula. A célula de hidro é composta por mim, Almo Sampaio, eu sou líder da célula, por Paulo, por Ian e por Vitor Bião. Paulo está presente, mas ele acabou se atrasando um pouco para apresentar, então ele acabou que ele não vai conseguir apresentar para vocês, que ele está chegando agora e tal. E Ian, ele teve um imprevisto, então só quem vai estar aqui apresentando vai ser eu e Vitor Bião. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar para a gente, podem interromper, que a gente vai estar explicando para vocês. Beleza. Bom, gente, eu sou Vitor, sou membro também da célula de hidro, e vou começar aqui apresentando a vocês, falando sobre um pouquinho do projeto. O projeto permite que o abastecimento de água nas edificações permite o abastecimento de água nas edificações de forma contínua, na quantidade necessária e com pressões compatíveis com o funcionamento de cada aparelho hidráulico. O objetivo do nosso projeto vai ser preservar a potabilidade da água, garantir o fornecimento de água de forma contínua, promover a economia de água e energia, possibilitar a manutenção fácil e econômica, evitar de ruído, ocupação do ambiente e proporcionar conforto aos usuários. De acordo com nossa apresentação, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre esses objetivos. Bom, abastecimento. Existe o tipo de abastecimento de rede pública, que é onde a água vem diretamente da Embasa, e de rede privada. Os sistemas diretos. Sistema direto não há utilização de reservatório, nem inferior nem superior. E a água é abastecida diretamente da rede pública para os pontos de utilização. Esses pontos de utilização seriam o quê? Torneira, pia, vaso, todos esses pontos de hidro. Já o sistema indireto é a alimentação dessas peças que eu falei agora, realizado por meio de reservatórios. Reservatório superior e reservatório inferior. Utilizamos mais reservatório inferior com casas que têm mais de um pavimento. Casas com gabarito com altura de 7 metros, é obrigatório utilizar reservatório inferior. Pronto. Hidrômetro. O hidrômetro ele tem a função de medir o consumo de água da propriedade. É um instrumento que mede o volume de água que atravessa. É instalado em um compartimento de alvenaria ou concreto, juntamente com o registro de gaveta, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente aí o que seria isso, e a canalização ali existente chamada de cavalete. Cavalete seria essa estrutura de alvenaria. Tipos de peças hidrossanitárias. O registro pode ser de 3 tipos. Registro de esfera. O registro de esfera é mais utilizado para bloquear completamente a passagem de água, normalmente utilizado em locais que precisam de manutenção, seria, por exemplo, entradas e saídas de água dos reservatórios. Existe também registro de gaveta, que é utilizado para interromper o fluxo da água, instalado em alguns ambientes, como banheiro, cozinha e área de serviço. É aquele registro que fica um pouquinho mais em cima, que se a gente fechar, não passa mais água. E o registro de pressão, que é utilizado para liberar, controlar assim e bloquear o fluxo de água, mas utilizado em chuveiros, que é onde a gente liga e desliga do chuveiro, praticamente. Conexões. As conexões têm uma função de unir as tubulações de água fria, seja elas curva, joelho, T, bucha e outras conexões. Já a luva, ela é recomendada para realizar ligação entre 2 pontos fixos, que por conta da sua composição do seu material não sofre prejuízos químicos. Esse é um dos pontos
bem legais da luva, que ele não sofre prejuízos químicos decorrentes da água. Tá tudo certo aí, gente? Tem com dúvida aí por enquanto? Tô falando muito rápido? Tem como repetir as conexões, por favor? Tenho sim. As conexões, elas têm a função, né, de unir as tubulações. Um tipo de conexões é joelho, que é esse aí que está na foto aí, joelho. Curva, que seria desse mesmo formato aí, só que um pouquinho mais comprido. T, que vai aparecer um pouquinho mais para frente também. E bucha, que também vai aparecer um pouquinho mais para frente. Eu vou explicar para vocês. Esses são os tipos de conexões. Tranquilo? Sim, obrigada. Existem dois tipos de tubulação, a soldável e a roscável. A saudável, ela é mais recomendada assim, para instalações permanentes, que não serão mexidas por um bom tempo. Já a roscável seria o inverso, que ela apresenta mais facilidade para uma futura manutenção, podemos dizer. Aí, os T's. Existem três tipos de T. O T direto, o T bilateral e o T lateral. A diferença deles é mais o fluxo da água, por onde o fluxo da água vai passar. O T direto vai passar direto nele, assim, nesse sentido que está certo. No T bilateral, o sentido da água ele vai descer e vai espalhar para os dois lados. E já o T lateral ele vai vir na horizontal e subir o sentido da água. Beleza, galera. Agora eu vou falar sobre as possibilidades de redução. Como vocês podem ver, na esquerda está a bucha de redução, no meio luva de redução e na direita está o joelho de redução. Para que serve isso? Por exemplo, nem sempre as peças adquiridas no nosso projeto são compatíveis na formação de sistema hidráulico. E aí que a gente vai usar as conexões de redução, que vai servir para a gente ajustar o que aparentemente não se encaixa. Um exemplo disso é quando a gente tem um barrilete com um diâmetro maior do que a nossa coluna. Então, por exemplo, a gente vai usar o nosso joelho de redução, que vai estar encaixada no barrilete e na nossa coluna. Bom, reservatório. O reservatório, ele é armazenamento e distribuição. Vai ter um reservatório superior e inferior, dependendo da edificação. E ele pode ser de polietileno ou de concreto. Benefícios: constância de abastecimento, evita a falta de água e reserva para incêndio. Normalmente a gente usa essa reserva para incêndio em projetos de combate a incêndio. Enfim, a norma ela exige que o reservatório tenha capacidade que consiga abastecer a residência por até 2 dias em caso de falta de água. Então, a gente vai fazer esse dimensionamento do reservatório pensando, né, nesses 2 dias e em quantas pessoas estarão utilizando aquela água. Bom, corte longitudinal. A alimentação, a Licença, tubulação de... Pode falar. boa noite. Luan, ele perguntou aqui no chat, mas você não consegue ver ainda. Se você Pronto, pode poderia falar. falar sobre o que seria essa coluna. A coluna são as tubulações verticais que vão estar alimentando o cômodo. Por exemplo, o barrilete, a água do reservatório vai estar saindo para os barriletes e descendo para o cômodo vai estar as colunas, que é a tubulação vertical. E da coluna vai alimentar os ramais, que é a tubulação horizontal, que vai estar abastecendo tipo, a pia, nossas peças hidrossanitárias. Não sei se ficou claro, mas eu posso pegar uma imagem depois para vocês verem. Vocês já chegaram no banheiro e já viram tipo um registro de gaveta mais acima na parede? Quando tem um registro mais acima, é porque tem uma coluna ali que vai estar que tá abastecendo aquele cômodo. Deu para entender, Luan? Alguém ficou com dúvida? Pronto, ele falou que deu para entender sim. E Pronto, tranquilo. agradeceu. Pronto, obrigado por falar também. Alimentação. É abastecido pelas instalações de tubulação de recalque. Aqui, como vocês podem ver, está um reservatório superior. A tubulação de alimentação ela está vindo do reservatório inferior, que está alimentando o reservatório superior. O extravasor, controle de água.
O extravasor ele é usado para escoar o excesso de água. Além do escoamento, o extravasor também serve como alerta, caso, por exemplo, a nossa boia ela esteja com defeito e a alimentação do reservatório esteja sendo contínua, ela não está parando ali. Limpeza serve para fazer a manutenção do reservatório, por exemplo, passou do tempo da gente fazer a limpeza do reservatório, a gente vai abrir o registro de esfera, que a água vai escoar do reservatório e a gente vai limpar esse reservatório, vai fazer a limpeza periódica. E o barrilete, como eu falei para vocês, é o conjunto de tubulações que se origina no reservatório, do qual se derivam as colunas de distribuição. O barrilete vai ser a tubulação que está alimentando essas colunas. Pronto, agora aqui a gente está no reservatório inferior. A alimentação, o abastecimento que vem da. Deixa eu ver onde está certinho, pronto. O abastecimento que está vindo da Embasa. O extravasor vai ser naquele sentido de ver se a água continua enchendo, se a boia está com defeito e tal. A limpeza do reservatório segue no mesmo sentido. E o que tem de diferente aí é a sucção. O que é a sucção? A tubulação de sucção é a tubulação que vem antes da bomba, que está ligado ao reservatório e que está ao reservatório inferior, que está ligado à bomba. É o transporte de água para o reservatório superior. E eu acho que aqui vai falar ainda, mas a tubulação de recalque é a que vem depois da bomba. Então a sucção é antes da bomba e a tubulação de recalque é a que vem depois da bomba. Sistema de recalque aqui. Tubulação de sucção. Ela é do reservatório inferior até o motobomba. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma tubulação na imagem de cima, tem uma tubulação vertical ali, que está do reservatório até o motobomba. Então, aquela tubulação é a de sucção. Tubulação de recalque, parte do motobomba até o reservatório superior. Então, a tubulação que está acima do motobomba. Vocês conseguem ver meu mouse? Se conseguir, é melhor para explicar. Consegue, não? Dá pra ver. Dá pra ver. Pronto. Essa tubulação aqui é a tubulação de sucção. Aqui está o nosso reservatório. E essa tubulação ela está ligada do reservatório até o motobomba. O nosso motobomba está aqui. A tubulação de recalque é essa aqui, que está indo para cima do motobomba, levando para o reservatório superior. E o motobomba ele é responsável por elevar a pressão de água que irá sair pela tubulação de recalque até o reservatório superior. Ele vai fazer com que a pressão da água seja grande para ela bombear até o reservatório superior. Perda de carga. Esse é um ponto muito interessante que a gente tem que se preocupar no nosso projeto. Por quê? Eu vou explicar primeiro para vocês o que é a perda de carga e depois eu falo mais objetivo para vocês entenderem. Saída de água de qualquer aparelho de alimentação com a pressão mínima necessária. Qualquer aparelho requer 1 metro de coluna d'água por 10 kPa de pressão. Pressão máxima de 40 metros coluna d'água por 400 kPa, suportada pelas tubulações e pela saída do aparelho. Pressão mínima necessária de 0,5 metros coluna d'água por 5 kPa em todo o sistema. E velocidade máxima de 3 metros por segundo dentro das tubulações, evitando causar barulho e vibrações nas paredes. Bom, a perda de carga é quando a água que sai do reservatório não chega com pressão suficiente em um ponto. Por exemplo, o chuveiro. Eu não sei se vocês já presenciaram, mas quando você abre o registro de pressão, que é o registro que fica no chuveiro, possa ser que a água, você abra e a água fique só pingando. Então, o que é que está acontecendo ali? A água ela não está chegando com pressão suficiente. E, por causa disso, a gente tem que fazer o traçado pensando pensando que, por exemplo, não usar tubulações necessárias, não fazer voltas e tal. Alternativas que a gente pode fazer para que essa perda de carga não aconteça por exemplo, aumentar o diâmetro da tubulação do barrilete, elevar o nosso reservatório superior, que ele fique mais alto, fazendo com que a pressão de descida dele seja maior, colocar um pressurizador para que tenha uma pressão nessa água que faça com que ela chegue com uma pressão que seja confortável para aquela pessoa estar tomando aquele banho. Mas o chuveiro foi só um exemplo. Normalmente a gente usa o chuveiro, mas possa ser que
tenha um ponto de água mais longe do reservatório superior que esteja com aquela perda de carga. Mas, enfim, vocês entenderam a perda de carga? Acho que é a coisa mais difícil, assim, não é difícil, mas que tem que ter mais um ponto, é a perda de carga no projeto de águas. Elmo, Oi, pode falar. eu participei, digamos assim, acompanhei uma obra, né, que recentemente, que foi uma coisa mais pessoal mesmo, assim, de família e tal. Sim. E aí teve um problema de perda de água em não lembro se foi um dos chuveiros, enfim, ou se foram todos, mas que aconteceu. A gente ficou pensando justamente que seria isso, né, que, pô, teria que aumentar a altura e tal. Só que pelo que a gente estava vendo, tem alguns chuveiros também que às vezes, sei lá, pô, feito para, não sei se vai fazer sentido, né, o que eu tô falando. Mas o que a gente achou foi que tem alguns chuveiros que eles são mais feitos para apartamento e tal, que tem uma pressurização muito maior, né, por todo o condomínio e tal. E aí o próprio chuveiro ele tinha um dispositivo para diminuir a pressão, uma parada que diminuía a saída de água. E aí depois que tirou isso, ficou suave, sabe? Ficou filé. Aí o que a gente pensou foi isso, teria sentido isso mesmo ou não? Ou a pressurização seria mais ou menos parecida com casa, condomínio, enfim. Rapaz, isso assim do chuveiro eu nunca vi nenhum projeto, mas o que pode acontecer é, por exemplo, a tubulação, por exemplo, se ela tiver uma válvula, se ela tiver um registro, são conexões que diminuem a pressão que aquela água está fazendo diminuindo. Por exemplo, se não tivesse essas conexões, a água chegaria com a pressão suficiente no chuveiro, mas por causa dessas conexões, ela precisa de uma pressão maior. Possa ser que esse chuveiro, ele, na composição dele, ele tenha essa conexão que faça com que a perda faça que ela tenha uma perda de carga no seu próprio sistema, mas eu nunca fiz um projeto que o chuveiro mesmo estava dando essa perda de carga, é novo para mim também. Uma coisa, existe realmente esses chuveiros assim, que tipo, por exemplo, no meu prédio, eles exigem ter esse chuveiro aí, porque a carga chega muito alta e pode dar problema. Então, pode ter sido realmente isso, velho. Chega uma pressão muito forte no chuveiro. Pronto, sua dúvida foi respondida? Tá em dúvida em alguma coisa ainda? Não, tudo certo, tudo certo. Obrigado. Pronto, obrigado. Obrigado. Acho que foi Paulo que respondeu. Obrigado também, Paulo. Beleza. Água quente. O projeto de água quente permite que a água potável chegue aos aparelhos hidrossanitários com a temperatura acima da temperatura ambiente, tornando desnecessário um chuveiro elétrico para aquecer a água. Por exemplo, o projeto de água quente, ele não vai precisar que o chuveiro seja elétrico. A água que está no reservatório do boiler, ele já vai sair com água quente, já vai abastecer aqueles pontos que aquela peça, por exemplo, que a gente mais utiliza é o chuveiro, pode ser uma pia de cozinha também, que já vai estar saindo com água quente. Então, é para isso que serve. Boiler. Como eu falei para vocês, boiler é um reservatório térmico de água. Ele vai armazenar água aquecida, além de ter a capacidade de esquentar a água recebida. Então, por exemplo, no reservatório inferior, a água está fria, ela vai passar por reservatórios de água quente, o boiler, que vai esquentar essa água que estamos recebendo no reservatório de água fria. Então, é assim que funciona. Esse projeto de água quente ele pode ser de aquecimento solar ou aquecimento elétrico. Projeto de águas pluviais. O que é o projeto de águas pluviais? É o reaproveitamento de água da chuva para a utilização de alguns aparelhos de residência, como bacias sanitárias ou torneiras de jardim. Então, a gente vai ter uma calha ali, por exemplo, vou pegar com o mouse aqui. Aqui está a nossa casinha, aqui está a residência. A água da chuva vai descer pelo telhado, vai para a calha, da calha vai descer por aqui, vai passar por uma estação de tratamento, e na estação de tratamento, que vai limpar essa água, ela vai ser bombeada para o reservatório superior. E do reservatório superior, ela vai estar abastecendo os pontos de bacias sanitárias, torneira de jardim, entre outros. Então, é assim que funciona o projeto de águas pluviais. Elmo, só Detalhes. um minuto. Oi.
tiveram algumas dúvidas aqui. Pode falar. Perguntaram se vale mais a pena do que o chuveiro elétrico em si, esse boiler se for elétrico, pelo que eu entendi. Se, financeiramente, no caso, tipo, o custo. Ela perguntou se o boiler vale mais a pena que o chuveiro elétrico. É isso que ela perguntou, eu acho. Pronto. É um benefício a longo prazo. Por exemplo, você vai gastar muito dinheiro para ter esse boiler, esse projeto de água quente, mas ele vai acabar que vai ser mais barato, digamos assim, ao decorrer do tempo. Então, principalmente em regiões que são mais frias, esse projeto ele vale muito a pena, esse projeto de água quente. E Luan perguntou se o boiler, quando a gente for botar no projeto, tem que sempre ficar na parte externa ou pode ficar dentro da casa. Não, o boiler a gente vai colocar ele na cobertura. Vocês podem colocar o reservatório de água fria, o boiler e o reservatório de água pluvial na cobertura. Mas, alguma dúvida aí, Paulo? Não, foi só isso mesmo. Pronto. Detalhes, em planta baixa, a gente costuma fazer um projeto que a gente faz mesmo na Getop, a gente faz os detalhes de todos os cômodos. Se eu não me engano, aí no projeto de vocês eu só pedi detalhe de. A Cela só pediu detalhe de 2 cômodos. E nesses detalhes, em planta baixa, a gente costuma cotar entre uma conexão e outra, entre um ponto e outro, e ocultar as peças hidrossanitárias. Aí não está ocultada porque foi do vínculo, mas, por exemplo, quando a gente está fazendo um projeto, a gente coloca uma peça com o template e depois oculta ela. E a gente vai fazer a indicação das colunas e seus diâmetros. Para quem perguntou o que era coluna, tem aqui AF03. Aí, esse AF03 é a coluna que está aqui. Então, tem um registro de gaveta aqui. E esse registro está passando para. Está alimentando o ramal, que é essa tubulação horizontal, que está abastecendo as peças hidrossanitárias, tá abastecendo a bacia, a ducha, a pia, o chuveiro, e é assim que funciona: barrilete, coluna, ramais e peças hidrossanitárias. Pode falar, teve dúvida. Só uma dúvida mesmo. No caso, os projetos hidráulicos, ele já começa da planta baixa, não é isso? Sim, vai ter o cronograma para vocês certinho. Vocês vão, por exemplo, separar o cômodo na planilha, o que é que vai ter em cada cômodo: uma bacia sanitária, uma pia, vai definir os ramais da bacia, vai alocar as peças, as bacias no próprio Revit, e assim você vai fazer o traçado do projeto de vocês. É assim que funciona. Só que, valeu. Valeu. Detalhes em isométrico. Do mesmo jeito que a gente faz em planta baixa, a gente vai separar os cômodos, vai fazer cotas horizontais, tomando como referência a parede, vai indicar as colunas. Aqui está a coluna, uma foto melhor para vocês verem. Tem aqui o número 1 aqui, que é o nosso registro de gaveta, e ele está aqui, a coluna está aqui. Ela está ligada aos amais, que está ligada ao barrilete, que está ligado ao reservatório superior. Então, na esquerda está o chuveiro. Um ponto que vocês devem se atentar é que o registro de gaveta, que fica na coluna, ele fica a 1,80 m do nível do piso. E o nosso registro de pressão, que é o registro do chuveiro, ele fica a 1,10 m. Beleza. Aqui está a altura por exemplo, da ducha, a altura da pia. É bom vocês saberem isso, mas no Revit, ele mesmo já está, quando vocês alocarem a peça, ele mesmo já vai estar dimensionado para dar a altura certinho para vocês. Mas, beleza. A gente vai colocar o diâmetro da tubulação. Nessa imagem aqui, o diâmetro está 20, que é esse número aqui. Mas na Ingetop, a gente adotou um padrão que a gente utiliza 25 em todas as tubulações para alimentar as peças de hidro. Então,
se atentem a isso. Na própria planilha já tem até falando isso, que a gente adotou o padrão, mas é bom vocês falarem, se atentarem a isso. Nome das peças, sigla, a gente coloca como sigla, por exemplo, LV significa lavatório, DH, ducha higiênica, BS, bacia sanitária, CH, chuveiro. Então, no detalhe do isométrico, vocês vão colocar essas nomenclaturas, a altura do registro, a altura do ponto do chuveiro, a altura das peças, etc. E esse número da conexão é de acordo com o quadro de peça que vocês vão fazer. Então, o quadro de peça é bem simples de fazer, vocês vão fazer e depois vão chegar aqui no detalhe e vai identificar, por exemplo, o joelho, o T, e é nesse sentido que vai acontecer. Aqui está o quadro de peças, por exemplo, tem o quadro de peças do Sanitário 2. No Sanitário 2 tem um registro de gaveta, tem um joelho de 90, um joelho 45-90, um registro de pressão, uma bucha de redução e um T saudável. Essas descrições eles já dão automaticamente quando você separar o cômodo. Então, quando você separar o cômodo para fazer o detalhe, ele já vai dar automático o que é que tem naquele cômodo. Tipo, tem um joelho, tem um registro de pressão, tem 3T. O Revit já vai dar automático para vocês, para facilitar. E aqui está o diâmetro, material, etc. Aí, a única coisa que vocês vão fazer é chegar no quadro de peças e vai enumerar as peças que o Revit deu para vocês. Por exemplo, o registro de gaveta, vocês vão botar 1, 2, 3, 4, na ordem crescente para ter uma base para posteriormente fazer o quantitativo. Atualmente vocês não vão fazer o quantitativo, vocês vão fazer o projeto, mas é desse jeito que a gente faz um projeto real. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora ou até amanhã. Vocês falam. Não, eu ia perguntar referente ao material, mas eu vi que ali do lado do quadro você já coloca a descrição dele bonitinho. Tem o registro de gaveta, ele é um ferro fundido galvanizado, o joelho ele é PVC. O que é PVC? PVC é a tubulação que a gente usa para distribuir a água pela nossa edificação. Então, por exemplo, de água fria a gente usa PVC, de água quente a gente usa CPVC, que é uma tubulação que aguenta aquela temperatura da água, aquela temperatura quente. Então, se atentem a isso também. Mas no próprio Revit já dá automático também para vocês, se não me engano. Mas boa noite. Mas a gente vai receber também, tipo assim, nos materiais para a base que a gente vai ter para poder fazer o projeto, também vai ter as informações assim do... Vão ter tudinho. Ok. Beleza. Tranquilo. Mais alguém com dúvida? Pronto, Mas uma dúvida, Pronto, pode falar. a gente não pega a parte de esgoto, não, né? Só a parte realmente de abastecimento, não é isso? Só a parte de abastecimento de água. O de esgoto vai ser o próximo projeto de vocês. Ah, beleza, então. Beleza. Mais alguma dúvida? Luan jogou no chat aqui se depois vocês vão passar para a gente referente aos padrões da EGTOP, se vocês vão passar para a gente referente aos padrões da EGTOP, sobre o tipo de material e afins. Sim, a gente vai enviar um caderno de detalhe contendo o padrão que a gente faz, etc. Tudo certinho para vocês. Mas alguma dúvida? Podem falar. Pronto, acho que não. Eu vou falar agora um pouco da entrega do projeto de vocês. O que é que a gente vai pedir? Para o projeto de águas, a gente decidiu que a gente queria que vocês enviassem o projeto completo, aquele projeto em Revit mesmo, e PDF das planta baixa do térreo, planta baixa do pavimento superior, planta baixa da cobertura, coisa que vocês já fizeram no projeto de Edif. Para água quente, a gente decidiu que seria somente um chuveiro, para não ficar tão pesado para vocês, e uma bacia sanitária contendo a água pluvial. Então, vocês só vão fazer
um chuveiro com água quente e uma bacia com água pluvial. Então, preferencialmente, o banheiro tem que ser do pavimento 1 e eles dois têm que estar, o chuveiro com água quente e o da bacia sanitária com água pluvial tem que estar no mesmo banheiro. O detalhe de 2 cômodos, por exemplo, o banheiro que vai ter água quente e eu não coloquei, mas vai ter água pluvial também da bacia sanitária e um detalhe da área de serviço. Isso aí, essas coisas são PDF, vocês vão enviar plotado. Um detalhe do elevatório inferior, de água fria e água pluvial. Um detalhe do elevatório superior, de água fria, água quente e água pluvial. Vocês podem fazer esse detalhe, os 3 juntos mesmo, na folha de plotagem, para não ficar tão pesado. Fazer um detalhe, depois outro, vocês podem colocar na mesma folha, na mesma vista. O memorial do inscritivo e a planilha de cálculos, que vai estar o que é que tem naquele cômodo, tem uma pia, tem um chuveiro e vai ter a parte de água pluvial, o dimensionamento do reservatório, a perda de carga e tal. Então, é isso. Essas são as entregas. Vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Sim, só uma dúvida. Essas informações que você acabou de falar vai ser enviado em caixa? Essas informações das entregas? Sim, o que você acabou de falar agora. Sim, vai ser tudo enviado para vocês amanhã certinho. Deixa que ele vai mandar. Pronto, tá certo. Certinho. Mais alguma dúvida, pessoal? Vem cá, velho. Os grupos vão definir hoje ou é só amanhã também? Amanhã vai estar o e-mail certinho para vocês. Ah, tranquilo, valeu. Quem vai ser o MR de vocês, quem vai estar no grupo com vocês, quem vai ser o GP de vocês. Amanhã vai estar tudo certinho. Se eu não me engano, vocês recebem um e-mail 8 horas da manhã. Mas podem acontecer imprevistos. Mas, se eu não me engano, o e-mail já é agendado 8 horas. Então, fiquem tranquilos. Mas mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho que não. Então, certinho, galera. Essa foi a apresentação. Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se tiverem, podem falar agora. Mas é isso. Eu espero que vocês consigam fazer um projeto completo e no prazo. Eu confio no potencial de vocês. Beleza. Beleza. Eu acho que a data de entrega é até quando? Se eu não me engano, vocês têm 8 dias para realizar esse projeto. Então,